Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Abra sua Bíblia em Salmo 23, por gentileza. Salmo 23, dos versos 1 a 6. Diz assim o texto: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esta é a palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça. Pai, te agradecemos pela noite de sono que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos por ter dormido bem, por ter acordado bem. Somos gratos, ó Pai, por estarmos aqui juntos em comunidade, entre irmãos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que cuide do nosso coração, nos dê um coração íntegro e um coração fiel a Ti. Cuide de nós para sermos responsáveis com as nossas tarefas, com a nossa família e com a nossa igreja. Pai, nos ajude. Somos Tuas ovelhas. Não sabemos para onde ir, o que fazer, como nos comportar, se o Senhor não falar. Portanto, ó Pai, fale. Comunique verdades aos nossos corações. Não permita que preocupações e ansiedades reinem em nosso coração durante a exposição do texto, durante a comunhão da igreja. Mas cuide de nós e que a nossa mente esteja em Ti. E a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Salmos é um livro extremamente fantástico, não apenas na sua estrutura dos cânticos e assim por diante, mas também no sentido teológico. É bem verdade que o livro dos Salmos, ou os Salmos, ele abrange toda a gama de confissões em relação ao caráter e à própria atividade do Senhor no cotidiano da pessoa. É visto nos Salmos que Deus, ele é chamado de Criador, sustentador, protetor, salvador, juiz e tantos outros termos. Salmo, ele procura enfatizar muito mais o caráter de Deus, quem Deus é, do que a própria pessoa em si. O povo da aliança, ele enfatizava 3 coisas, que basicamente é aquilo que a igreja faz nos seus cultos. A primeira coisa, então, é o povo celebrava ao Senhor. A segunda coisa é confessar ao Senhor, eles confessavam. E a terceira é cultuar. Basicamente foi o que aconteceu durante ou conforme o nosso culto. Nós celebramos ao Senhor por meio dos louvores, nós celebramos ao Senhor por meio da nossa adoração, nós confessamos ao Senhor por meio das nossas orações e também nós cultuamos a Deus. Cada salmo, ele procura examinar a profundeza do sofrimento humano, porque o livro dos Salmos ele faz parte da literatura da sabedoria do Antigo Testamento, na verdade, do povo de Israel. Se você observar bem, o livro de Jó é um livro que procura responder perguntas sobre: é possível servir a Deus em um mundo caótico? É possível servir a Deus quando, de repente, a minha família sai? Quando Deus tira o trabalho? Quando eu não tenho mais nada? É possível servir a Deus quando eu não tenho absolutamente nada? O livro de Jó
procura responder pelo menos essa pergunta. Outra pergunta é possível ser sábio em meio aos questionamentos do próximo em relação a cada circunstância que acontece em nossa vida? Porque no livro de Jó tem aqueles famosos amigos teólogos que adoram falar sobre Deus em relação à vida humana quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, não é mesmo? Sempre tem esses teólogos de plantão. Mas é possível ser sábio quando as circunstâncias não estão difíceis? É possível ser sábio no trânsito? É possível ser sábio dentro da nossa casa? É possível ser sábio em qualquer área da nossa vida? O livro de Jó responde isso. É possível ser crente neste mundo. É possível ser crente no trânsito. É possível ser crente assistindo um jogo de futebol. Ah, como é possível! Então, cada salmo, a estrutura linguística e literária dos livros de sabedoria procura abordar estas coisas. E salmo, ele é uma oração diante de Deus. Toda oração consiste em responder a Deus, pois sempre será Deus aquele que dá o primeiro passo na oração. Nós nunca pegaremos Deus de surpresa. Nós nunca chamaremos a atenção de Deus. Poxa, chame a atenção de Deus por meio da sua oração. Nunca você fará isso. Nós nunca chamaremos a atenção de Deus. Jamais. Até mesmo na nossa oração, sempre nós daremos o segundo passo. Porque o primeiro passo foi Deus que deu ao reclinar os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Deus sempre estará atento. Uma das coisas importantes de observar no Salmo é que quanto mais claro o nosso conhecimento de quem é Deus, melhores serão as nossas orações. Aqui no Salmo 23, é visto que Davi, ele ora a Deus, ele ora ao Senhor, mas antes dele enfatizar a provisão que Deus dá a ele enfatiza muito mais quem Deus é. Porque o conhecimento de Davi está inundado no caráter e na pessoa de Deus. Davi, ele foi um grande homem, e assim como os outros, ele cometeu erros, realizou feitos incríveis, mas uma coisa importante de observar na vida dele é a maneira como ele orava. Eu quero refletir com vocês pelo menos 3 ênfases na oração de Davi. E a primeira oração, a ênfase é que o nome antecede a provisão. O nome antecede a provisão. Observe comigo os versos 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi, ele fez uma oração para explicar o relacionamento que ele está experimentando com Deus. No entanto, algo que nós precisamos ter em nossa mente é compreender que o conhecimento de Deus antecede a provisão. E por quê? Porque o foco de Davi não está na providência. O foco de Davi está literalmente no caráter e na própria pessoa de Deus. Um detalhe importante no texto está no próprio início. Observe, o Senhor é o meu pastor. Observe que o que antecede a provisão é a função, o pastor. Agora, o que antecede a função é o nome. O Senhor é o meu pastor. Davi aqui, ele está enfatizando, antes da provisão, o próprio caráter de Deus por meio do nome dele. Davi, ele inicia o seu salmo utilizando o nome de Deus, ao dizer, o Senhor é. Em hebraico, talvez, se você tiver familiaridade com o hebraico, a tradução seria Yahweh, ou Yahvé, dependendo da forma como você quiser pronunciar. Senhor, o termo Senhor, era utilizado para o próprio nome de Deus. E o foco está na existência certa e em seu relacionamento com a pessoa da aliança.
Esse termo aqui, ele era usado para manifestar a fidelidade de Deus ao seu povo. Davi, quando ele começa essa oração, ele está enfatizando a pessoa de Deus por meio do relacionamento dele conosco, antes da provisão. O foco de Davi aqui não é a providência. O foco de Davi aqui é o nome de Deus. Porque ele está certo de que pelo o fato de Deus ter uma personalidade através do seu nome, ele será responsável de dar tudo aquilo que a ovelha precisa. A confiança de Davi não está na providência. A confiança de Davi está no nome de Deus. E é muito interessante que Davi, ele está exaltando a Deus pela forma como Deus se manifesta para o seu povo. E como Deus faz isso? Através do seu nome. Deus revelou o seu nome para conhecê-lo de modo pessoal. E isto é visto que o nome de Deus é muito difícil, na verdade, de encontrar um certo significado específico. Até porque o texto do Antigo Testamento que mais se aproxima do significado do nome dele é Êxodo capítulo 3. Conforme esse texto de Êxodo capítulo 3, nós podemos afirmar que o nome do Senhor significa eu sou, ou eu serei. Deus, ele não diz o nome dele, olha, o meu nome é Tiamat, conforme a deusa egípcia do Antigo Oriente Próximo. Ele não fala isso. Ele fala, eu sou. E isso, literalmente, significa que esse termo, ele traz muitos debates teológicos. E como nós podemos compreender o significado disso? A melhor maneira de compreender o significado desse termo é entender que a maneira como Deus se relaciona com o seu povo através do seu poder. Moisés olha para Deus e diz, como que é o teu nome? Como que eu vou dizer o teu nome para o povo? E Deus diz, eu sou. E agora o povo experimentará o poder de Deus por meio do relacionamento contínuo até a cidade de Canaã. É interessante observar isso, que por meio dos atos de Deus, através da história, o povo experimentará o caráter de Deus. Davi aqui, a melhor maneira que ele usa para explicar o relacionamento dele com Deus é o termo pastor. Como que eu explico que Deus está ao meu lado todo o tempo? Aí ele diz, o Senhor é o meu pastor. E por que que ele diz pastor? Porque o pastor tem que estar junto da ovelha. Quando Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele sabe qual é a função do pastor. Ele sabe qual é a responsabilidade do pastor. O pastor tinha que conduzir literalmente a ovelha na água, no descanso, na sombra e em tantas outras coisas. Mas o foco de Davi, de novo, não está no pastor, o foco de Davi está no nome, no Senhor. E ele atribua ao Senhor a função de pastor. Deus, ele não deixará faltar nada para mim, porque ele tem nome, ele tem caráter, ele tem personalidade. Em seguida, Davi, então, ao chamá-lo de pastor, ele está utilizando um termo que era usado no próprio Antigo Testamento. Davi usa essa estrutura para afirmar que Deus é o pastor dele. E em todo o Oriente Próximo, reis e líderes utilizavam esse termo como pastores do próprio povo de Israel. Davi, ele não está atribuindo essa função a qualquer rei. Davi não está atribuindo essa função a qualquer homem. Davi está atribuindo esta função a Deus, pois Deus será responsável em guiar Davi em qualquer área que ele precisa. Nos tempos antigos, as ovelhas não eram protegidas por cercas, elas não se defendiam. A ovelha, ela precisava literalmente da atenção do pastor. Não tinha cerca, não tinha grade, não tinha nada que protegia a ovelha. Davi, ele está totalmente em confiança a Deus e dizer, eu não preciso de grade, eu não preciso de cercas, eu preciso dele, porque ele me conduzirá em toda a área que eu preciso. Ovelhas não sobreviveriam por muito tempo sem um pastor por perto. E sabe qual que é o nosso problema?
é que nós atribuímos a função de pastor a certas áreas. É como se no final do nosso dia nós falamos o seguinte: o meu trabalho é o meu pastor e de nada terei falta. O meu dinheiro é o meu pastor e nada me faltará. A minha capacidade intelectual é o meu pastor e nada me faltará. O meu ego é o meu pastor e nada me faltará. Nós atribuímos a função de pastor a certas áreas do nosso dia. Nós confiamos muito mais nas nossas capacidades do que no próprio caráter de Deus. Se você perder o trabalho, você vai continuar servindo a Deus? Se você não tiver o dinheiro para pagar a conta, você vai continuar servindo a Deus? Você vai continuar servindo a Deus? Nós atribuímos a função de pastor a certas áreas da nossa vida, a certas áreas que nós gostamos. Precisamos deixar de ser idólatras do nosso dinheiro. Precisamos deixar de ser idólatras da marca do nosso carro. Precisamos deixar de ser idólatras da nossa própria capacidade intelectual. Porque tudo isso é limitado. Davi não está nem aí para a providência. O foco de Davi está no caráter de Deus, porque ele atribui a Deus uma função que ele está familiarizado o tempo todo, porque desde os 14 anos de idade Davi era pastor. E ele sabe o que um pastor faz. Ele sabe que a ovelha precisa de água, a ovelha precisa de remédio. Ele sabe disso tudo. Então Davi não está nem aí para a função. O foco de Davi é o nome. Davi não começa, o pastor é meu e nada. Não. O Senhor é. Quem é o seu Senhor durante o dia? Quem é o seu Senhor na sua vida? Quantas vezes você ora durante o dia? Quantas vezes você ora durante a semana? Quantas vezes você ora durante o mês? A beleza dos Salmos está de entender que o povo orava a Deus em qualquer circunstância do dia. Orar é belo. Dobrar os nossos joelhos é belo. Na época de Davi, as ovelhas não permaneciam numa propriedade, porque pastores não tinham terras. E eles andavam sempre à procura de novos pastos, espalhados pela terra, especialmente no sul de Israel, ou no deserto da Judéia, onde havia pouca água. E a ovelha não sabia onde tinha água. A ovelha não sabia onde tinha a sombra para descansar. A ovelha não sabia de nada, como você não sabe absolutamente de nada. Mas a nossa confiança está literalmente na personalidade de Deus, pois Ele nos conduzirá naquilo que eu preciso. Porque, de novo, o nosso foco não tem que estar na providência. O nosso foco tem que estar em Deus, conhecimento de Deus. Quanto mais conhecermos a Deus, melhores serão as nossas orações. É interessante observar que os pastores levavam suas ovelhas para locais onde havia pasto e água. E ali permaneciam até o suprimento acabar. E saíam à procura de outro pasto. Observe o texto. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O termo guia aqui, ele pode ter uma ideia de guiar com segurança, atravessando por ciladas e em triunfo para um destino desejado, como, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Provavelmente, Davi, ao fazer esta oração, ele tinha esse certo conhecimento específico de tudo aquilo que Deus fez ao povo de Israel na travessia do Mar Vermelho. Por isso que ele usa esse termo, guia-me. Da mesma forma que o Senhor guiou o povo na travessia do Mar Vermelho, não permitindo que aquelas águas afogassem eles. Ele diz, Senhor, me guia, porque eu sei que não haverá água, não haverá destruição que possa abalar, não a providência,
mas a minha confiança no Senhor. Veredas significa trilhas da carroça. Por isso que ele diz, guia-me nas veredas. Só que Davi não está se referindo às ruas de Israel. Davi não está se referindo aos carros, né? Vou usar esse termo, aos carros dos tempos antigos. Não. Davi, ele atribui vereda à conduta de Deus. Por isso que ele diz, guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Perceba que o foco de Davi o tempo todo na oração é exaltar a Deus. E a grande questão é, nas nossas orações nós exaltamos o que e quem? Exaltamos nossa conta bancária, às vezes, não é mesmo? Obrigado, porque sobrou R$2.000. Obrigado, porque a conta está cheia. Obrigado, gostamos de exaltar isso, não é? Nas nossas orações. E exaltamos muito pouco a Deus, que nos deu condições para ter tal coisa. O que você tem exaltado em suas orações? Como anda as nossas orações do cotidiano? Davi, quando ele usa veredas e justiça, Davi está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor não deixará faltar nada, mas o melhor, me guia nas veredas da justiça, que é o teu caráter, é a tua conduta. A nossa conduta e o nosso caráter serão transformados à maneira que nós andarmos muito perto de Deus através da sua palavra. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Como os frutos do Espírito Santo estarão em nós se nós não passarmos tempo com Ele e com a Bíblia? O que nós exaltamos nas nossas orações? O que nós exaltamos com as nossas orações? O foco de Davi, meus queridos, está na providência. Está em Deus o tempo todo. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu sei que o Senhor tem caráter. Me guia nele. Eu sei que o Senhor tem conduta. Me guia nele. Me transforme. Porque eu sou ovelha indefesa. Eu não sei nada. Eu não sei nada. É visto então que o nome antecede a providência. O nome antecede a provisão. Davi começa, o Senhor é o meu pastor, e ele continua a sua oração. Mas não apenas isso, mas é visto aqui que agora a função antecede o perigo. Observe o verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Davi continua sua oração, e nesta oração nós aprendemos que a função antecede o perigo. Por quê? Mesmo Davi andando por um caminho de trevas e morte, ele não temerá. Porque Davi sabe que uma das funções do pastor é proteger as ovelhas dos perigos na rua. Então Davi, ele ao chamar Deus de Senhor e atribuir ao Senhor a função de pastor, ele está dizendo, sabe por que eu não vou temer nenhum perigo? Porque Deus está do meu lado. Deus está muito próximo de mim, eu tenho um relacionamento contínuo com o Senhor. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não vou ficar com medo. E como nós gostamos de ficar com medo, não é verdade? É só você parar no farol vermelho e vir aquele pessoal lá limpando o seu para-brisa. Isso é a melhor demonstração de medo que você pode sentir. Você olha para lá, olha para cá. Como nós ficamos com medo. É difícil, não é? Mas Davi não está pintando um super-homem aqui. Ele não está fazendo isso. Davi, quando ele diz mesmo quando eu andar, ele está dizendo, eu sou limitado. Eu sou limitado. Eu vou andar
por perigos mesmo, porque nós somos teimosos, não é? O pastor mesmo fala, não faça isso, né? O pastor alerta, né? Não faça isso, minha irmã. Meu irmão, não converse no grupo, não faça fofoca. Não é verdade? Aí nós vamos lá e fazemos, somos teimosos. Ah, como ovelha é teimosa. Ah, como ovelha gosta de questionar o próximo, de questionar a Deus. Nós somos limitados. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei. E o pastor nos tempos antigos, ele tinha duas ferramentas, que é a vara e o cajado. E por que Davi, ele não temerá? Porque ele confia no caráter de Deus. Ao atribuir o ofício de pastor a Deus, Davi entende que uma das responsabilidades do pastor era fornecer segurança. E em cada detalhe é vista uma intimidade espetacular. Se você sabe as petições que faz durante as orações, isto é, as suas particularidades durante o seu dia, observe a forma como Davi diz, mesmo que eu estiver caminhando, essa é a estrutura hebraica, mesmo que eu estiver caminhando por um vale, e esse termo pode significar uma longa depressão de trevas. Vale pode significar depressão, e trevas, uma profunda área sombria. Não precisa responder, já passou por uma depressão em algum momento? Já teve que tomar remédio por causa disso? Já sofreu uma longa perda? Eu lembro que no início do meu casamento, durante 6 meses, fiquei desempregado. Primeiro ano de casamento eu fiquei desempregado. Aí o primeiro ano de casamento eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu. Era um tapa atrás de outro tapa. 6 meses desempregado. Mesmo que eu andar por um vale de sombra e da morte, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo, meu querido, Davi não está falando que você não vai passar por sofrimento. Você vai mesmo. Mesmo que eu andar pelo sofrimento, por áreas sombrias, por depressões, isso é passageiro. Isso é passageiro. E o que o pastor, então, ele usa para o dia a dia da ovelha? A vara e o cajado. E o cajado, ele era algo, como se fosse uma bengala, né? Um negocinho com um Czinho no final, para ajudar a ovelha, o pastor, na verdade, quando o braço não alcançasse. Porque como a ovelha ela é teimosa, às vezes ela entra em lugares que não é para entrar. Sabe quando você fala para o seu filho, não toque ali, aí o seu filho faz o quê? Toca. Nós somos eternas crianças. A palavra diz, não, faça isso, aí você vai lá e faz. Então, o cajado era, sabe, um auxílio ao pastor. Só que Davi está dizendo, Deus, o Senhor não tem cajado, o Senhor tem palavra. E a sua palavra disciplina também. Outra ferramenta que Davi usa aqui é a vara. E a vara era para disciplinar. E a ovelha, às vezes, né, tem que levar uns tapinhas, né? Davi está dizendo que a vara, a disciplina, me protege às vezes. A disciplina protege às vezes. Quantos erros Davi cometeu? Mas ele ora, mesmo que eu for teimoso, o Senhor vai me disciplinar. O Senhor vai me corrigir. O Senhor vai me corrigir. É duro pedir perdão, não é? É difícil pedir perdão, não é? Pois bem, o perdão é uma das melhores áreas que existe. Precisa pedir perdão a alguém? Faça. Porque Cristo nos ensinou a profundidade do perdão. A ideia é que mesmo caminhando por estas áreas, Deus está ao meu lado. Davi está inundado no conhecimento que ele tem de Deus, porque ele sabe que Deus está do ladinho. O pastor tinha que ficar do ladinho da ovelha.
E Davi, ele diz, como que eu explico o relacionamento que eu tenho com o Senhor? É o pastor está do lado, está ao meu lado, ele vai me bater, ele vai me puxar, ele vai se alegrar. Ah, o pastor está do lado. Experimentou o relacionamento de Deus durante essa semana? Talvez você recebeu algum livramento durante a sua vida. Não é? No trânsito, no carro, talvez em alguma cirurgia. O pastor está do lado. Mesmo que eu estiver em uma mesa de cirurgia, não vou temer, porque Deus está comigo. Mesmo que mamãe fique com câncer, eu não vou temer, porque Deus está comigo. Mesmo que eu perder um filho, não vou temer, porque Deus está comigo. O pastor está do lado. Você, eu, somos limitados. Davi muda agora a estrutura do discurso ao afirmar o tu. E ele está mudando o discurso. E aqui é uma palavra poética, usada apenas com o pronome da primeira pessoa. E isso diz o seguinte: não temerei, porque a presença protetora do Senhor caminha ao meu lado. Não confie no seu trabalho, meu querido. Não confie na sua conta bancária. Confie em Deus. Deus abre porta, Deus fecha a porta. Não confie nas suas próprias capacidades. Confie no Senhor. Confie em Deus. Nós somos ovelhas e a ovelha ela precisa de certos direcionamentos e certas horas do dia, né? Quando Davi ele começa essa oração, ele diz: em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, e restaura-me o vigor. Há certos momentos diários. Há momento do pastagens e o repouso. Há o momento da água tranquila, há o momento de restaurar o vigor, há o momento. A beleza do texto bíblico é perceber e discernir qual é o momento de Deus para a nossa vida. Qual é o momento? É o momento de ficar quietinho? Fique quieto. É momento de restaurar o vigor? Deus restaura o vigor. Qual é o momento? A ovelha ela passa por estágios. O pastor então ele caminha ao lado. E é interessante compreender que o cajado ele pode significar tanto um pedaço de pau quanto um suporte. As pessoas idosas, elas sabem muito bem, ou se você conhece uma pessoa idosa, sabe que ela usa o quê? Uma bengala. E a bengala é o suporte, é o auxílio dela. Os cegos usam as famosas bengalas brancas. E tudo isso significa o suporte em suas limitações. Davi está o tempo todo: eu sou limitado, pai. Eu sou limitado. Só de você dirigir já mostra que você é limitado, porque você não consegue dirigir e olhar para trás ao mesmo tempo. O que você usa? Retrovisor. O retrovisor é a bela demonstração de mostrar o quanto você é limitado. Nós somos limitados o tempo todo. Enquanto eu caminhar, terei um suporte para proteger. E Deus ele não é o suporte, o amuleto. Deus ele é tudo. Davi ele está exaltando o tempo todo a pessoa de Deus. Só que enquanto nós estivermos ao lado da vara e do cajado do bom pastor, não temeremos, pois o vale da sombra da morte é passageiro. Isso aí, meu querido, vai passar. A chuva não é para sempre, vai passar. Se você está do lado do pastor e semana após semana você chora, calma, vai passar. É o desemprego? Calma, vai passar. É brigas? Calma. O que é? Calma,
Vai passar. E isso mostra que os nossos olhares estão muito mais nas coisas do dia a dia do que no próprio Deus. É isso que Davi está falando. Eu sei que eu vou ter isso aqui, mas os meus olhos estão no Senhor. Vai passar. Antes da mamãe falecer, mamãe olhou para mim e me deu 3 conselhos. Falou assim: filho, ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, cuide do Silvio, que é o meu padrasto. E terceiro, cuide da sua esposa. Aí passou alguns dias, mamãe faleceu. Aí eu lembro que estava voltando dirigindo, chorando. E a minha esposa estava do lado. Falei para ela colocar uma música e eu chorando que nem criança. E mamãe falava: vai passar, filho. Mamãe está com o Senhor. Vai passar. Onde estão os seus olhos? Enquanto eu estiver ao lado da vara e do cajado do bom pastor, não temerei, pois o vale da sombra da morte é passageiro. Davi faz uma oração para dizer que ele é limitado. Nós somos limitados. A mente de Davi está inundada no conhecimento de Deus, pois para fazer essa oração, ele conhece o Deus dos seus antepassados, porque a educação no Antigo Testamento era passada de geração a geração. Essa era a estrutura educacional do Antigo Testamento. Como têm sido as nossas orações dia após dia? Então nós vimos que o nome antecede a providência. Vimos que a função antecede o perigo. E agora veremos que o caráter antecede a honra. O caráter antecede a honra. Observa os versos 5 e 6. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor. Mais uma vez o termo Senhor, não é? Ele começa com o Senhor e termina com o Senhor. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O óleo era usado em ocasiões festivas. E juntamente com perfumes, eles simbolizavam a alegria. E tudo isso se dá em virtude da relação pactual. Então, o óleo no Antigo Testamento, ele era usado para unção. Ou seja, pessoas eram ungidas para determinadas tarefas. Profetas, reis, sacerdotes e etc. A beleza aqui está em observar que o salmista, ele está certo de que as bênçãos da aliança e o amor inabalável de Deus o perseguirão até o fim de sua vida. A atenção amorosa aos detalhes que Davi expressou a Deus sobre os cuidados, agora é resumida em 2 atributos de Deus: bondade e fidelidade. Talvez na sua tradução esteja misericórdia. Nós usamos certas qualidades para definir pessoas que nós amamos. Davi usa atributos para qualificar o caráter de Deus. E por quê? Porque doutrina serve para preservar a beleza de Deus. Fotografias são tiradas para preservar imagens e momentos incríveis, viagens e assim por diante. Mas doutrinas são usadas para preservar o caráter de Deus. Pois ter uma visão do caráter de Deus o acolherá nessa cidade caótica, o acolherá nesse seu trabalho que muitas vezes você vê dificuldades. Bondade e misericórdia dizem respeito sobre a excelência moral de Deus. Davi, ele ora dizendo: a sua excelência moral me acompanharão por todos os dias, até o fim dela. Percebe que Davi não ora dizendo: Deus, as bênçãos. Não. Davi, ele enfatiza a excelência moral de Deus, a fidelidade e a bondade
a sua excelência moral. O Senhor tem um caráter de moralidade elevado, e isso me acompanharão por longos os dias. Davi agora muda. Não é mais o cajado e a vara. Agora é algo interno. Bondade e misericórdia. Bondade. Deus é bom demais para ter vontade de invejar. Nós invejamos o carro do próximo, não é? O trabalho do próximo. Deus não sente inveja. Você acha que Deus vai invejar o teu carro? Nossa, eu tenho uma HB20. Olha, Deus, uma HB20. Pai, eu quero ela. Deus não sente inveja. O que você tem, Deus lhe deu. Bondade é bom demais para ter vontade de invejar. Bondade significa retidão ética ou moral. Deus exibiu sua bondade na obra da criação e derrama sobre o seu povo. É por isso que, no decorrer do relato da criação, Deus viu que era bom, de modo que ele se maravilha com sua grandíssima bondade. E fidelidade ou misericórdia, na verdade a melhor tradução aqui seria amor leal, que é o famoso Hesed, não é? Que é o amor leal. E a língua portuguesa, ela não tem nenhuma definição muito clara sobre o que realmente significa o amor leal. No entanto, o termo pode significar uma situação em que uma pessoa necessitada depende de outra para a salvação. E o Salvador o faz espontaneamente. Davi muda os termos de sua oração, pois ele entende que as bênçãos da aliança o perseguirão até o fim de sua vida, porque eu dependo dele e ele me salva do vale da sombra da morte. Como ele nos salvou da ira dele, enviando seu filho. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos, tomar chá com o capiroto? Merecíamos isso. Deus mudou. O caráter antecede a honra. Perceba, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. O caráter antecede a honra. É como se Davi estivesse trilhando um caminho até o trono. Eu entendo aqui que Davi, quando ele fez esta oração, ele estava assumindo o trono de Israel. E Davi, quando ele trabalhava aos cuidados das ovelhas, ele tinha provavelmente entre os seus 14 e 17 anos de idade. Eu entendo que ele tinha uns 14 anos de idade. E Davi, ele assumiu uma função que na época ninguém queria. Ninguém queria ser pastor naquela época, tá? Hoje quer. Mas naquela época ninguém queria ser pastor, porque era um trabalho chato. Era um trabalho difícil. E ninguém queria. Jessé então colocou o seu filho, o menor da casa, para assumir uma função que não era para ser dele, era para ser de outra pessoa. E Davi assume essa função. Então, o povo de Israel peca através dos seus olhares. O povo sentiu inveja dos outros povos, porque eles viram que os outros povos tinham um rei. Eles não olharam que já havia um rei no meio deles, que era Deus. Quem eles escolheram? Saul. E eles pecaram pelo olhar, porque o autor do texto ele mostra que Saul ele era grande, era belo. Pode prestar atenção no texto. O autor, ao colocar aquela narrativa, ele está mostrando que as pessoas escolheram Saul por causa das suas qualidades externas. Cuidado para não fazer escolhas pelas qualidades externas. Cuidado com isso. Você acha que é bonito, você acha que é maravilhoso, cuidado. As solteiras, cuidado. Os solteiros, cuidado. Pela externa, não, é bombadão, cuidado. Pecamos pelo olhar. Aí, logo em seguida, o autor coloca Davi, um jovenzinho indefeso, simplesinho, que estava fora do ambiente de guerra, estava cuidando de ovelha, era ruivo, o texto diz, era ruivo, não tinha qualidade nenhuma para ser rei,
Só que a beleza do texto, ou a literatura do texto, está em mostrar que Deus escolhe algo diferente do povo. Porque como pode uma criança de 14 anos de idade receber uma direção divina para sentar no trono? Não faz sentido. É por isso que o texto diz que Davi era o segundo coração de Deus. Por quê? Porque Davi foi uma escolha divina e não uma escolha terrena. Davi, durante o período de trabalho com a ovelha, ele usou uma ferramenta, que era a funda. Aí lá na frente, o que ele usou para derrotar o gigante? A funda. Quantas pedrinhas ele pegou? 5. Aí as pessoas usam 5 para dizer, nossa, é a primeira pedra da prosperidade, segunda pedra da não sei do... Não. Cada detalhe do texto é importante. Ele coloca 5 pedrinhas porque lá entre os filisteus haviam 5 gigantes. Então Davi, ele tinha certeza que era uma pedra para cada gigante. Aí o que ele usou para derrotar Golias? Uma única pedra, a funda. E onde ele aprendeu a usar a funda? Nos cuidados da ovelha. Não despreze os pequenos inícios. Não despreze. Davi tentou colocar a armadura de Saul, mas Saul não é para Davi. E Davi não é para Saul. Não queira ser igual ao outro. Não queira ser igual ao John Piper. Você nunca será igual ao John Piper. Não queira ser igual ao Augusto Nicodemo. Você nunca será igual ao Augusto. Nunca. Deus fez você assim. Davi não é Saul e Saul não é Davi. Davi aprendeu a usar certas coisas, certas habilidades, cuidando de ovelha. Temos os nossos inícios, não é? Quando foi seu primeiro trabalho? Para você chegar aonde está agora, não é? Isto é bênção da parte de Deus. E nós humilhamos os estagiários, os famosos estagiários. Você já foi estagiário. Você já foi isso. E despreza, não é? Davi, em sua oração, a ênfase dele está na excelência moral de Deus. O caráter de Deus, que é a excelência moral dele, acompanhará Davi até o final de sua vida. E quando ele enfatiza isso, o que ele diz agora? Por quê? E o que ele fará? Ele voltará à casa do Senhor enquanto ele viver. No final do dia, nós exaltaremos a Deus enquanto nós vivermos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou no dia de hoje. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor me deu forças para não brigar com o meu chefe, para não brigar com a irmãzinha da igreja. Sabe? Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por isso. Como ele termina a sua oração? Citando o nome de Deus. Observe. E voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Por que nome é importante na Bíblia? Aqui eu já começo a partir para o final. Porque nomes representam personalidade e boa reputação. A personalidade ou reputação do Senhor reside em seu amor leal e na demonstração de poder em favor da nação. A oração de Davi está relacionada com o conhecimento que ele tem de Deus, e esse conhecimento se dá por meio da intimidade, que ele experimenta por meio do caminhar ao longo do dia. Davi, ele é conduzido por um caminho, como uma ovelha, mas houve outra ovelha que trilhou um caminho do vale, e ele trilhou esse caminho com sangue, todo machucado. Algo antecedeu a sua restauração, e isso se chama morte de Cristo. Ele morreu para que você trilhasse o caminho da paz, e o seu trajeto com Deus é um caminho marcado por sangue. O sangue de Cristo está espalhado aqui. A sua vida é de Cristo. Entenda que o nome antecede a função antecede a provisão, e o caráter antecede a honra.
antes de você orar, Cristo morreu por você. Abaixe sua cabeça. Senhor, somos gratos, porque o Senhor é grande. O Senhor nos protege. O Senhor cuida. Somos ovelhas, somos limitadas, e nós não sabemos o que enfrentaremos ao longo da semana. Não sabemos o que enfrentaremos daqui a pouquinho. Mas nos ajude, que a tua excelência moral me acompanhe. Me dê sabedoria para saber me comportar. Cuide de mim, Pai. Cuide de nós, cuide desta igreja, porque nós somos tuas ovelhas e o Senhor é o bom pastor. E que a paz que excede toda capacidade humana, toda compreensão humana, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos.